Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder estarmos com nossos irmãos aqui nesta noite. Deus seja louvado. Quero louvar a Deus pela presença de todos os irmãos. Sabemos que há uma ausência de bastante irmãos hoje, mas faz parte, Que Deus possa abençoar aqueles que estão em viagem, como a nossa irmã Cida, auxiliar Alberto, que está a trabalho. Os demais eu não tenho informação, mas que Deus possa aí estar despertando para a glória de Deus, pois o culto de doutrina, culto de ensinamento é um dos cultos primordial na igreja. Todos os cultos são importantes, são maravilhosos, mas o culto de doutrina, o culto de ensinamento, onde a gente vamos aprendermos com mais detalhes e profundidade a palavra do Senhor Jesus. Eu sempre amei culto de doutrina. Culto de doutrina para mim foi uma das bases. É oração e doutrina. Oração e doutrina são dois pontos primordiais que não podem se ausentar na vida do cristão. Glória a Deus por isso. Estou citando esses dois pontos, mas existem vários, Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, neste momento, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, nós vamos, neste momento, estarmos meditando nesse texto, e eu creio e acredito que Deus tem uma palavra para nós nesta oportunidade. Ezequiel capítulo de número 37, versículo a partir do 1. Ezequiel capítulo 37, a gente usa muito esse texto. Eu particularmente já preguei muitas mensagens nesse texto, em congressos, em festividade de jovem, mas por outro lado, esse texto tem um ensinamento para a nossa vida muito importante. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem: Israel
Israel: eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E você diz amém por isso. Queridos, quando nós observamos esse texto sagrado, nós vamos observar essa narrativa do capítulo 37 do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele está entrelaçado entre os profetas maiores. Quando se trata de profetas maiores e de profetas menores, não significa o tamanho da sua estatura ou que ele era melhor do que ninguém. Não quer dizer que os profetas maiores eram melhor do que os profetas menores. Quando se trata profeta maior e quando se trata profeta menores, é nada mais, nada menos do que a totalidade das suas escritas, aquilo que eles escreveram. Grave na sua mente: todas as vezes que você ouvir essa expressão profeta menor e profeta maior, não significa a sua estatura ou porque os profetas maiores eram melhores do que os profetas menores. Assim como eu já ouvi equivocadamente pregadores pregar. Na verdade, a narrativa mostra categoricamente em relação aos livros, as suas escritas que foram maiores. Agora eu quero que os irmãos dobrem muito a atenção, porque o texto que nós estamos lendo, o texto que nós estamos trazendo nesta noite, não é um texto comum, não é um texto qualquer, não. Esse texto, meus irmãos, nos traz um ensinamento extraordinário para os nossos dias atuais. Quem era a nação de Israel? A nação de Israel é a nação eleita, a nação escolhida. A Bíblia diz: veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para atenção, a nação de Israel não é uma nação qualquer. Só que chega um certo período nessa nação que ela começa a não dar crédito mais à palavra. Quando nós se ausentamos da palavra, a nossa tendência é morrermos espiritual. Eu vou abrir um parêntese aqui e já fecho esse parêntese para estar aplicando algo ao seu coração. Um crente que se ausenta da palavra, ele não vai sobreviver. O que é a palavra para nossas vidas? A palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é que nos conduz a caminharmos diante da sua presença. O nosso corpo humano, olhe para cá para entender isso. O nosso corpo humano, ele precisa do alimento para estar de pé. O nosso corpo humano precisa das proteínas necessárias para que nós possamos ter uma vida saudável, para que nós possamos ter uma vida tranquila e sem nenhum tipo de complicação. Na vida espiritual do crente é desta mesma maneira. Se você não come a palavra, se você não se alimenta da palavra, você vai adoecer espiritual e você vai se tornar um crente frio, você vai se tornar um crente gelado, você vai se tornar um crente sem graça, você vai se tornar um crente 6 horas por mim. Você conhece o crente 6 horas por mim? O crente 6 horas por mim é aquele crente que quando você sai da sua casa, ele bota a cabeça pela janela e fala: 6 horas por mim, tá, irmão? 6 horas por mim. É o crente 6 horas. E a gente sabemos que tem muitos assim, não quer vir comer a palavra, não quer vir ouvir a palavra. Você já percebeu que quando se trata de um congresso, quando se trata de um culto festivo na igreja, irmão, é muita gente.
dizendo. Aí aquele pregador vem, aquele cantor vem, ele canta bonito, canta maravilhoso, e a igreja chora, e a igreja se alegra, glória a Deus por isso. E o pregador prega uma palavra naquela noite tão maravilhosa, tão edificante. Aí quando é no dia seguinte, o pastor avisa para a igreja: amanhã toda a igreja esteja reunida, a igreja não falte, porque amanhã nós temos oração. É 2 que vem, é 3, simplesmente só não fica 2 e 3, porque está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, senão será 3 na igreja. É desse jeito. Amanhã o pastor afirma dizendo que tem um culto de ensinamento, é um culto de doutrina. O pastor tem uma palavra de orientação, o pastor tem uma palavra de ensinamento. Ah, não, é cansativo, não é coisa de apertado, tá não, a palavra bate demais. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: culto de doutrina, irmão, a palavra quando sai aqui, ela só fere se você tiver com ferida aberta, ela vai servir de meteorate para a tua vida. Eu nunca, hoje tem, né? Hoje tem meteoratezinho que a gente coloca, não sente nada, mas o antigo, quando a gente colocava em cima da ferida, eu era o primeiro, eu saía pulando o pé só, era dor, irmão, ardia. E é desse mesmo jeito, quando você vê um crente sair do culto de doutrina, sair do culto de ensinamento, manhoso, teimoso, do jejum, dizendo: não, aquilo ali foi para mim, não, aquilo ali foi para mim, e não tem ferida aberta. E a palavra quer sarar, a palavra quer transformar, quer mudar aquilo que precisa ser mudado. Irmão, aprenda uma coisa nessa noite: quando a palavra de Deus sai aqui, ela tem endereço certo. E eu quero te dizer uma coisa: não é só para você não se engane com isso não. Quando a palavra sai aqui, ela vem para mim também. Ou você acha que eu também não recebo uns arroxozinhos aqui tem hora? Eu pregando o Espírito Santo me arrochando aqui também, dizendo: é para tu também. Isso é desse jeito, irmão, porque a palavra de Deus funciona desta forma. Mas a nação de Israel, ela não queria mais dar ouvido à palavra do Senhor. Se você ler a narrativa de Jeremias capítulo 20, você vai ver que Jeremias ele profetizava e o povo não queria mais ouvir. Mas Jeremias disse: a tua palavra na minha boca está sendo uma prova, ou seja, uma vergonha, eu não vou mais profetizar. Aí quando Jeremias diz: eu não vou mais profetizar, sabe o que acontece? Ele sente como que os seus ossos pegassem fogo. Para você acompanhar essa leitura, você vai abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 20, e você vai ler o versículo de número 7, 8 e 9, e você vai encontrar o que eu estou te falando aqui nesse momento. Ele pensou não mais em profetizar. Quando ele disse isso, os ossos dele ardeu como fogo, queimava. Era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, tu não pode mais voltar atrás. O povo gostando ou não gostando, entrega a palavra que eu estou te dando. O povo dando crédito ou não dando crédito, entrega a palavra que eu estou te dando para entregar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus lança a palavra, Ele sabe a tua necessidade. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então a nação, irmão, não ouviu. Então o que acontece? Por não dar crédito à palavra, por não ouvir a palavra, irmão, a nação entra em uma decadência espiritual. Aí Deus agora levanta o profeta Ezequiel e vai mostrar para Ezequiel a situação espiritual que a nação estava vivendo. Irmão, o que tem crente hoje, osso seco, não é brincadeira. O que tem crente hoje, irmão, que está morto, não é brincadeira. Não tem mais força para dar um glória, não tem mais força para dar um aleluia, não se movimenta, parece um boneco de neve, irmão. Só o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que é isso, irmão? Está faltando palavra, está faltando se alimentar da palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo. Se você come a palavra, você é acendido por essa chama. Glória ao nome de Jesus. Mas a nação, irmão, a nação não deu mais ouvido. Então o que aconteceu? Entrou em uma decadência espiritual, ou seja, não mais deu crédito à voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus,
final, mas deixa eu dizer uma verdade para os meus irmãos aqui. Deus sempre levanta um homem para o tempo certo. Eu vou repetir de novo: Deus sempre levanta um homem para o tempo certo. Para cada tempo Deus levanta uma pessoa. Então Deus agora levanta quem? Levanta Ezequiel. Sim, ele levanta Ezequiel. Quando Ezequiel é levantado por Deus, no versículo 1 do capítulo 37 diz: veio sobre mim. Porque quem está acima da tua vida é Deus. Nada pode estar acima da tua vida acima de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui porque alguém precisa ouvir isso. A tua riqueza não pode estar acima de Deus. O teu carro não pode estar acima de Deus. A tua conta bancária não pode estar acima de Deus. Os teus patrimônios não podem estar acima de Deus. Deixa eu dizer uma verdade: quando você entra no paletó de madeira, fica casa, fica carro, fica dinheiro, fica conta bancária. Sabe por quê? Porque acima da tua vida está Deus. É Ele que tem que ser prioridade na tua vida. A Bíblia quem diz: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus quer salvar a tua alma. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Então a palavra veio sobre ele, a mão do Senhor, melhor falando, veio sobre ele, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí agora a mão do Senhor veio sobre ele e disse assim: olha, Ezequiel, vem cá, eu vou começar a te mostrar um cenário. Não é aquelas paisagens lindas lá do Rio de Janeiro, onde eu fui, tive o privilégio de conhecer. Aquelas paisagens não é essa que você vai ver, não. Vem cá que eu vou te mostrar a nação, do jeito que está o meu povo, a decadência que está o meu povo. Aí lá vem Ezequiel em espírito, e Deus coloca ele no meio de um vale cheio de ossos. Preste atenção, isso aqui não é literário, isso aqui é alegórico, tá certo? Para os irmãos entenderem. Lá vem em espírito, e quando ele olha, tá aquele irmão, se o osso já é velho. Você já foi no cemitério? Você já teve um prazer ou um desprazer melhor de quando o correio está cavando, de repente você vê um crânio, você vê a parte do osso, seja o que for. Você já viu isso? É feio ou não é? É feio, meu filho, é feio demais. Agora imagine você, o profeta em espírito, entrar no vale e ver um monte de ossos, um monte de cabeça de crânio, é pedaço de cotovelo, é quadril, é todo, é costela, e tá naquele vale cheio, tudo misturado, osso misturado no outro. E a Bíblia diz que ele anda ao redor. Por que ao redor, presbítero Carlos? Sabe por que ao redor? Porque Deus não te chamou para pisar em ninguém. Glória! Deus não te levantou para pisar em ninguém, para querer ser melhor do que ninguém. A Bíblia vai dizer que ele veio em espírito, mas o texto está no texto, que ele andou ao redor dele. Sim, ele não andou por cima dos ossos pisando, porque tem gente que é assim, tem gente que se acha melhor do que os outros, né? Tem gente que acha que é melhor do que os outros, porque às vezes tem um melhor conhecimento, porque às vezes tem um trocadozinho melhor no bolso, aí se acha melhor do que todo mundo. Sabe qual é o teu final? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual é o final dessa matéria tua? Debaixo de 7 palmos de terra, meu filho. É para lá que tu vai também. Não tem para que ter orgulho, levantar nariz, pisar em ninguém, não. Jesus não chamou a gente para pisar em ninguém, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém por isso? O versículo 1 diz que o vale estava cheio de ossos, mas o versículo número 2 diz assim: e me fez andar ao redor. Por que me fez? Porque se fosse por ele não andava, não. Porque o cenário era feio, irmão. O cenário era terrível, mas o texto diz que o Senhor fez ele andar. Diz: anda. Agora preste atenção para esse versículo 2: e me fez andar ao redor. Porque ele não diz ande e sai pisando em tudo, não. Ande ao redor. Não pise em ninguém. Não pise nos ossos, anda ao redor. E ele foi andando e ele começou a ver aquele cenário terrível, aquele cenário feio demais. Versículo 2:
E eis que era muito numerosa, a quantidade era enorme sobre a face do vale, e estavam sequíssimo. Além de ossos, estavam sequíssimo. Se você entender o que significa sequíssimo, sabe o que significa? Qualquer coisa nada naqueles ossos em pó. Por isso que o profeta não anda pisando, ele anda ao redor, trazendo um ensinamento que ninguém pode pisar em ninguém, e que também aqueles ossos estavam frágeis. Deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que é mais frágil, irmão, tem que ter paciência. Tem gente que não é que nem você não. Você tem uma estrutura, seu irmão tem outro. Pastor sofre demais, irmão, porque às vezes acontece alguma coisa com alguém da igreja. Aí tem pessoas que falam: se eu fosse o pastor fazer isso, o pastor fica passando a mão na cabeça, irmão. O pastor sabe como agir na vida de cada um. O pastor conhece um pouco a estrutura de cada crente. Se eu der uma pancada no auxiliar Sérgio, eu sei até onde ele aguenta, porque se eu der uma massa de morte, irmão, a gente tem que ter cuidado. Tem coisa que acontece que tem hora que eu fico orando em oração: Senhor, me dê a direção certa, para mim falar na hora certa, para mim corrigir na hora certa, para mim dizer na hora certa. Sabe por quê? Porque é diferente. Vou dar um exemplo aqui agora. Se o presbítero Carlos fala uma palavra para a Cleciana, uma pancada para ela vai sentir, vai, pode ficar ferida, pode, é uma coisa, mas ela vai continuar normal, ela vai continuar caminhando. Agora o pastor, irmão, aquela pessoa que você mais confia, aquela pessoa que você tem como seu líder espiritual, aquela pessoa que você coloca confiança nele, e de repente, meu irmão, você leva uma pancada daquela para desmanchar o pavio que ainda estava fumegando. Ai, irmão, você mata. E a Bíblia diz: ai dos pastores, ai dos pastores, ai, esse ai, eu ainda vou trazer um ensinamento sobre esse ai, que a gente vai chorar junto de junto. É terrível, irmão. Então você tem que entender, não é do seu jeito. Se eu fosse o pastor, eu já vi pessoas saindo da igreja por conta disso. Eu já vi pessoas saindo: não, o pastor passa a mão na cabeça de fulano, comigo ele faz assim, mas com fulano faz assim, comigo ele é trancado. Irmão, a sua estrutura é uma, a do seu irmão é outra. E deixa eu te dizer uma coisa: se o negócio apertar para o seu lado, é Deus que dando estrutura para algo maior para a tua vida. Se o pastor te corrige, se o pastor te coloca no canto da parede, é porque ele sabe o potencial que você tem, e ele sabe o que Deus já te reservado para a sua vida. Glória a Deus. É desse jeito, irmão. Você está pensando que é brincadeira ser pastor de igreja? Queria não, irmão. Se eu tivesse alternativa, é porque chamar de Deus não tem como a gente morrer, não. Está aqui minha mãe sabe, todas as vezes eu quis parar. Já peguei até dentro de casa dele, jovem ainda solteiro, disse: não quero esse negócio de pregar, não. É muito difícil, é uma perseguição, é um levante, é tanta coisa. Deus me livre, quero não. Peguei o meu terno, joguei dentro do guarda-roupa e disse assim: não vou mais, não quero mais. Eu vou para a igreja de blusinha regata normal, com a minha calça jeans, eu vou com o meu sapato, meu tênisinho para a igreja. Eu não vou mais de terno, eu não vou mais de gravata, eu vou nada. Vou me sentar e ficar lá sentado. Eu disse isso, aí vai eu. Desse eu não posso ficar assim, é de mim. Eu não gosto muito de estar andando. Mas esse dia eu resolvi, aí desci na casa do banho, aí fui andando, desci a rua, aí passei por aqui, em frente ao Banco do Brasil, aí virei, de repente passei pela rua da maternidade. Eu não sei quem é essa irmã. Nunca tinha visto ela, e daquele dia para lá eu não vi mais ela. Ela se encontrou comigo assim, falou: ei, jovem, vem cá. Sabe o que eu falei? Vem cá. Dessa mesma forma, disse: ô jovem, vem cá. Aí eu: pois não. Ela disse: ah, no Senhor. Falei: Pai do Senhor. Ela disse: quem disse que você vai desistir? Quem disse que você vai parar? Se você soubesse onde teus pés vão chegar, se você soubesse onde Deus vai te colocar, volta para cá, tira os técnicos que você jogou tudo de uma dentro, organiza tudo no lugar que estava
e à noite vista o seu teto e vá para a igreja. Glória a Deus. Eu senti aquele impacto e chorei, derramei as lágrimas ali, fui, quando foi à noite, cheguei na igreja de terno e gravata. Aí quando eu olhei lá para frente do púlpito, o pastor já olhou para mim e já foi um sorriso. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, chamado de Deus não tem como voltar não, viu? Não tem como não, você pode tentar correr, se acontecer deslize na sua caminhada, se acontecer alguma coisa, você cair fora, mas uma hora Jesus te pega e te pega, é chamado. Chamado de Deus, você pode cair até na sarjeta, Jesus pode até permitir, por algumas decisões da sua vida, você cair numa sarjeta, mas Ele vai lá, te pega pela mão, te levanta e diz, a obra é grande, vem embora. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Chamado de Deus, não tem como mais voltar, bota estacionamento. Versículo de número 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Uma pergunta. Porque tem coisa, irmão, que é difícil da gente entender. Já vai nesse horário, Jesus? Tem coisa que é difícil a gente entender. Ei! Um cenário de ossos, e Deus vai para o profeta e dizer, poderão viver esses ossos? Olhe, osso, além de ser sequíssimo, poderão viver esses ossos. Olha o estreito que Deus colocou no profeta, mas olha também a sabedoria do profeta. Senhor Jeová, tu o sabes. Irmão, isso é lindo demais. Isso é um ensinamento para a sua vida nessa noite. Quando o cenário não for favorável para a tua vida, não murmure, mas diga, Senhor, tu o sabes. Mesmo que a circunstância não seja favorável, mesmo que o que você está vendo parece ser um beco sem saída, mas olha para cima e fala, Senhor, tu o sabes. Oh, glória! Versículo de número 4. Quando ele disse, Senhor, tu sabes, o Senhor viu nele confiança, segurança. E no versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz ele, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ei, quando estavam com a vida espiritual perfeita, não quiseram ouvir. Aí Deus permite o cenário de ossos secos para que ele pudesse ouvir. É melhor ouvir antes para não se tornar um osso seco. Tem gente que prefere não ouvir a palavra, não viver a palavra, não comer a palavra e ficar morto. Mas antes de você chegar aí na decadência dessa, ouça a palavra para você não chegar nessa situação. Porque se você chegar nessa situação vai ser mais dolorido, porque existe um processo. Não quiseram ouvir quando estavam bem, mas quando estavam ali como ossos, e o profeta profetiza, versículo de número 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Olha que lindo. Eis que farei em vós o Espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, processo. E farei crescer carne sobre vós, processo. E sobre vós estenderei perna e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Quando o profeta abre a boca, varão, a voz do profeta ecoa lá dentro do vale. Ele estava lá, ao redor do vale, aquela voz lá. Sabe como foi que eles ouviram? Os ossos, mas não era osso. Não tinha espírito, não tinha vida. Como é que entende?
grandeza do teu Deus, como Ele é tão lindo? Glória a Deus. Morto, seco, sequíssimo, fale, sem espírito. Como é que eu ouço? Deixa eu te ensinar algo aqui. Você sabia que o osso menor que existe, no corpo do ser humano, está na nossa audição? E sabe como é o nome dele? Birbóreo. O menor osso que existe no nosso corpo está na nossa audição, por nome chamado birbóreo. É centímetros que ele tem. É o menor osso que existe. Olha por onde Deus vai começar a restauração. Pelo menor. Você entendeu isso, não? Deus sempre começa pelo menor. Quando aquela voz do profeta ecoa, a Bíblia diz: eis aqui a linha. Encerrei, meu Deus, que pena que não deu tempo. Mas olha aqui, aquela voz vai. Quando os bigórios, que eram únicos que tinha ali, porque a Bíblia diz que o vale estava cheio. Então, depois que houve a restauração, se punharam em pé ao extremo, um exército, era muita pessoa. Então todos os ossos bigórios da audição receberam aquela profecia. E quando ecoa naquele ossinho chamado bigório, sabe o que acontece? Acontece um reboliço. Glória a Deus. Irmão, imagine comigo o barulho de ossos. Foi um ruído. Era osso se chocando no ombro. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Porque Deus não gosta de mistura. As coisas de Deus é organizada. Cada osso no seu lugarzinho. Seu lugar é aqui, fica no seu lugar. Sua posição é essa, exerça a sua função. É assim. As coisas de Deus é organizada. É cada osso do céu. Semana que vem a gente continua. Fique de pé. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por esta palavra. Leve paz e segurança cada um dos teus filhos aos seus lares. Guarda, livra, protege de todo mal. Muito obrigado por essa palavra transmitida. Muito obrigado pelo ensinamento desta noite. Fica conosco, conduza-nos em segurança hoje e sempre. Amém e amém. A nossa é Joana, né? Jane. Me perdoe, irmão, porque quando ele falou Joana, foi eu que disse para ele que era Joana. Eu me confundi com o nome da igual. Mas é Jane. Amém, meus irmãos? Deus abençoe com a Jane, seu esposo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele que foi como você teve hoje. Amanhã nós temos culto aqui, tá bom, irmão? Temos um período de oração. Em seguida, culto abençoado para juntos adorarmos o Senhor. Deus abençoe.